Eu sou Anderson Jardim e esse é o Pode Avivar, seu podcast que vem contando os passos de avivamento. Hoje nós contaremos os passos de Sadhu Sundar Singh, um indiano que ficou conhecido como o Apóstolo dos Pés Sangrentos. Nascido no ano de 1889 em Rampur, no dia 3 de setembro, em uma região chamada de Patiala, no norte da Índia, Sundar foi educado e criado nos ensinamentos do hinduísmo e frequentava os templos hindus junto com sua família. Até que, quando ele tinha cerca de 14 anos, a sua vida mudou drasticamente. Sundar acabou perdendo a sua amada mãe e tornou-se desde então agressivo, desequilibrado e com um grande vazio dentro de si, procurando encontrar uma paz que a sua religião não conseguia preencher. Por volta desse mesmo tempo, a família de Sundar decidiu matriculá-lo numa escola cristã, a única que tinha um ensino de qualidade desejada, ressaltando, porém, que Sundar se manteria fiel aos ensinos do hinduísmo. Lá dentro daquela escola, mesmo que a contragosto, Sundar teve que ouvir falar de Jesus. No entanto, ele estava convencido de que todo aquele ensino de Jesus era completamente errado, tendo chegado até mesmo a atirar pedras contra pregadores e chamado outros a fazê-lo. Seu ódio aos missionários locais e aos cristãos em geral era tão grande que chegou ao ponto dele queimar publicamente uma Bíblia. Ele rasgou página por página e atirou as chamas. Ainda assim, por mais que tentasse, não conseguia encontrar a paz que tanto buscava, escrevendo mais tarde: e assim, decidi abandonar tudo e acabar com a minha vida. 3 dias depois de queimar a Bíblia, levantei-me às 3 horas da manhã, tomei o banho usual e orei: ó Deus, se é que Deus existe, mostra-me o caminho certo ou eu me mato. Se eu não encontrar a paz, porei a minha cabeça no trilho do trem e quando vier o comboio das 5, ali morrerei. Eu tinha a impressão de que eu encontraria sossego na outra vida se eu não encontrasse nessa. E ali fiquei orando continuamente sem obter resposta alguma. Às 4:30 vi algo que nunca imaginara antes, uma grande luz no aposento. Pensei que fosse um incêndio. Olhei ao redor, mas nada descobri. De repente veio-me a ideia de que essa poderia ser a resposta de Deus. Enquanto eu orava, continuava olhando para a luz. Eu vi o vulto do Senhor Jesus Cristo. Era uma aparição gloriosa, plena de amor. Fosse alguma encarnação hindu, naquele momento eu teria me prostrado diante dele, mas não. Era o próprio Senhor Jesus Cristo, que poucos dias antes eu insultara. Senti que essa visão não poderia ser fruto da minha imaginação. Uma voz então me disse, em hindustani: até quando me perseguirás? Eu vim salvar-te. Oravas para conhecer o caminho verdadeiro. Por que não o tomas? Veio-me à minha mente uma ideia. Jesus Cristo não está morto, mas vive, e este é Ele mesmo. Caí a seus pés e senti a paz maravilhosa que não havia encontrado em nenhum outro lugar. Era essa paz que eu buscava. Aquilo era o próprio céu. Quando me levantei, a visão tinha desaparecido, mas a paz e a alegria permaneceram comigo para sempre. Saí dali e fui dizer ao meu pai que desde aquele instante eu me fizera cristão, e ele me respondeu: vai deitar-te e dormir. Anteontem mesmo tu queimavas a Bíblia, como vens agora dizer-me que és cristão? Respondi a ele: agora sei que Jesus Cristo está vivo e decidi segui-lo, e hoje tornei-me seu discípulo e passei a servi-lo. Desse dia em diante,
Sundar passou a ter um pensamento fixo. Ele queria ser batizado. Embora sua família lutasse contra isso, tentando impedi-lo, ele estava determinado. E quando ele fez 16 anos, no ano de 1905, ele foi finalmente batizado em uma igreja inglesa. A partir do instante que se tornou cristão, ele foi renegado pela sua família e foi condenado ao ostracismo pelo seu pai. Em 16 de outubro de 1905, Sundar, vestindo apenas uma túnica amarela e carregando apenas um Novo Testamento, reiniciou sua vida nômade, indo de aldeia em aldeia, seguindo os passos de Jesus. Ele estava convencido de que essa forma simples era a melhor maneira de apresentar o Evangelho ao seu povo, vestindo-se como um monge andarilho. Também ele queria ser livre para dedicar-se ao Senhor, e deste momento em diante, a vida de Sundar tornou-se mais e mais semelhante à de Cristo. Ele dizia: eu não sou digno de seguir os passos do meu Senhor, mas como Ele, eu quero ser sem lar, sem posses, como Ele. Eu pertenço à estrada, compartilhando o sofrimento do meu povo, comendo com os que me dão abrigo e contando a todas as pessoas sobre o amor de Deus. Abandonado pela família e pelos amigos, Sundar se tornou um evangelista itinerante, tendo atravessado o Himalaia várias vezes sob frio intenso, sendo atacado por feras, salteadores, com o propósito de levar a palavra a quem vivia nas regiões mais longes possíveis e que vivia na total ignorância a respeito das coisas de Deus. Pregou depois na Inglaterra e em diversos países da Europa e dos Estados Unidos. Sundar passou por muitas experiências de grande perseguição por conta da pregação que ele fazia. Mas foi sem dúvida na cidade de Hazar que ele teve uma das mais impactantes experiências sobre perseguição ao longo da sua vida. Ao começar a pregação, alguém na multidão gritou: "Ei, esse homem, ele quer mudar a nossa religião. Essa veste dele é apenas um disfarce. Vamos pegá-lo. Vamos levá-lo ao Yama agora." Os insultos e resmungos e empurrões se avolumaram e cobriram a voz de Sundar. E por fim, empurraram-no para a casa do Yama, que era a autoridade espiritual da cidade. Interrogado, Sundar disse qual o propósito da sua ida naquele lugar. Mas quando tentou recomeçar a pregação, o Yama, com um gesto feroz, pronunciou a sentença: "Prendam ele agora! Ele está condenado!" A sentença condenatória e a multidão arrastou para o local da execução. No caminho entre ameaças e insultos, um budista mais exaltado acabou batendo nele, inutilizando temporariamente seu braço. Detiveram-no junto de um poço seco que tinha sua boca aberta para o céu e do qual saía um cheiro nauseante de carne podre exalando do seu interior. Tiraram a roupa de Sundar e o jogaram no interior daquele poço, onde havia uma grande quantidade de ossos e de corpos em putrefação. Quando Sundar olhou para o alto, o círculo com as faces ferozes dos inimigos se inclinando para vê-lo foi desaparecendo aos poucos, pois a boca do poço havia sido trancada. Sundar então viu-se só no que podia ser chamado de Vale da Sombra e da Morte. Mas a pergunta era: ele não estava a serviço de Cristo? E por que Cristo não se manifestava convertendo aquelas almas? As horas foram passando, o tempo e a realidade foram sendo consumidos, e aquele moço cuja alma se debatia entre o gozo de sofrer por Cristo e a dúvida, o tempo transformou-se numa planície gelada e sem fim. E assim se passaram 3 dias. Inerte, sentado entre ossos e cadáveres, aguardava a morte. Quando de repente,
a boca do poço se abriu e um vulto irreconhecível surgiu contra o céu da noite. A voz ampliada era como o trovão, ordenando-lhe que agarrasse a ponta da corda. Sundar foi tateando e encontrou, agarrando-se a ela como pôde. Sentiu então que era erguido e o seu corpo oscilou pesadamente de uma parede a outra até que atingiu a superfície. Fortes mãos o agarraram e o colocaram em terra. O ar fresco invadiu-lhe os pulmões e, tossindo atordoado, ouviu como um sonho o ranger da tampa e o som da fechadura. Olhando em torno para conhecer o seu Salvador, mas descobriu que estava só na escuridão da noite. Caiu de joelhos e deu graças. Amanheceu então e ele adormeceu. Quando acordou, reiniciou a pregação. Como todos julgavam que ele já estivera morto, seu caso estava encerrado, e o tumulto e o susto foram grandes quando aquele fantasma surgiu. Então, novamente ele foi levado ao Yama, narrou sua libertação. O Yama tremeu de fúria, gritando: "A chave! A chave! Com quem está a chave do poço?" Amedrontados, os oficiais procuravam a chave, mas sem sucesso. Afinal, um dos presentes fez em voz baixa uma observação medrosa. Instantes depois, acompanhando os olhares, o Yama levou a mão ao cinto, onde encontrou a chave. Sundar Singh foi expulso sem maiores violências e continuou a jornada. Mais tarde manifestou a tendência para crer que um anjo de Deus o libertara, mas sempre foi discreto e insistia que pouco importava em saber se quem o libertara foi um amigo secreto do cristianismo ou outra criatura. Seu libertador real era Cristo. O agente que se encontrava atrás da mão que movera a chave era certamente o seu mestre. Sundar gostava de ilustrar seus ensinamentos com parábolas que ele tirava da vivência cristã. Ele dizia: "É bom sinal sentirmos que somos pecadores. Quando não o sentimos, estamos em grande perigo." Em certa ocasião, banhava-me no rio e mergulhei até o fundo de uma torrente. Sobre a minha cabeça havia toneladas de água, mas eu não sentia peso algum. Então, quando subi à margem, eu enchi uma vasilha e ela me pareceu extremamente pesada. Enquanto eu estava mergulhado, não sentia o peso da água. O pecador também é assim. Ele não sente o peso do pecado enquanto ele vive mergulhado nele. Em outra ocasião, quando descia dos montes, sentei-me no portão de uma casa e começou a soprar um forte vento, que fez com que uma avezinha viesse para o meu lado. De repente, surgiu um falcão, pronto para caçar. A ave ficou com medo e, atacada, escondeu-se no meu regaço. Era um passarinho arisco que sempre foge do homem, mas correu para mim na hora do perigo. Assim também, o vento do sofrimento nos leva ao regaço de Deus. Em 1906, Sundar Singh foi ao Tibete pela primeira vez em sua vida, e este país o atraía principalmente por causa da resistência contra o cristianismo. No final da sua vida, tentou várias vezes a travessia do Himalaia rumo ao Tibete, onde pretendia pregar mais uma vez o Evangelho. A última travessia que ele fez era num tempo de primavera, e ele, seguindo pela estrada do peregrino em 1929, quando estava com 40 anos, contra tudo e contra todos, ele visitou o país e nunca mais foi visto desde então. Desapareceu, e por mais que o procurassem, sumiu, sem deixar vestígio. Sundar manifestou em si aquele versículo que diz: "Quão suave e agradável são os pés daqueles que carregam as boas novas." Ele ficou conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos,
pois sempre caminhava sozinho, descalço, e por diversas vezes os seus pés feridos deixaram um rastro de sangue nas trilhas por onde ele passava. Essa foi a história de Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos. Que nós, como Sundar, possamos levar a mensagem do Evangelho, ainda que para isso carregamos no nosso corpo as marcas de Cristo. Se você gostou dessa história, curta, compartilhe e torne esse exemplo de herói da fé conhecido por mais pessoas. Deus abençoe você e até o próximo Pode Avivar.